Ele é muito bom. Mas o que, Kelly? Mas então você acha que, por exemplo, o Luxemburgo ou o Muricy poderiam substituir o Mano? O que você acha do Mano? Porque o Cajuru não gosta do Mano e fala mal do Mano o tempo todo aqui no nosso programa. E eu odeio desde o dia 26 de julho, quando ele foi escolhido. Porque agora é fácil falar dele, né? Depois do jogo. Desde a escolha que você não gostou. No dia que ele escolheu, eu meti o pau. Pode pegar meu blog e meu Twitter. Eu meti o pau e falei, ele não está na lista dos 8 melhores técnicos do Brasil. Logo, não pode dirigir a seleção, caramba. Porque ele não ganhou nada até hoje. Bom, agora o que ele ganhou, até poste já ganhou. A gente tem que ter uma providência agora. Vai ter alguns jogos aí do Brasil com seleções importantes. Fortes. Né? Eu acho que se começar essa história... Porque o treinador, na hora que ele se desgasta, não tem mais volta. Entendeu? Só trocando. Eu acho que vai ter essa chance ainda. Se não rolar futebol... Porque o que não está rolando é o futebol, né? Não. Você não vê o time encaixar, você não vê que tem um esquema de jogo, você não sente o time. O esquema é não Entendeu? ter esquema. Parece que o time foi para a Copa América, parece que não tinha feito nenhum amistoso, estava começando tudo ali, entendeu? Do zero, entendeu? O time começou até a evoluir um pouquinho, mas, cara... Vou te contar uma novidade. Eu estava na praia de Grumari, uma roda de umas 60 pessoas. Amigos meus de infância, que vieram de Ribeirão Preto, o Magrão, com a esposa dele, que agora é a 7ª, a Kátia. Agora em placa. E o Raí veio para uma festa no Rio, o Raimaro, o irmão dele, todos nós lá. De repente, violão, tal, papá, começa um cara a tocar, tal, o cara flamenguista. Aí o cara falou assim, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza e o meu ídolo é Moraes Moreira. Então, eu não posso te pedir como última canja, preta, pretinha. Claro. Claro, não pode passar em branco, né? Enquanto eu corria, assim eu via lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava não e não. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Eu disse somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava não e não. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Aí, o cordel que eu fiz pros novos baianos. Final dos anos 60, vivi o mundo momento de uma grande ebulição. Quem fala assim não inventa, traduz o seu sentimento, revela a sua emoção. Em vários pontos da terra, realizando quimeras, fatos entraram para a história, tirando o sangue da guerra que mancha todas as eras, o tempo foi de vitória. Nosso Brasil deu a prova da grandeza do seu povo, da força dos seus artistas. A nossa bossa foi nova, o nosso cinema novo, noviços tropicalistas, televisão, festivais, teatro, literatura, jovens quebrando tabus no tempo dos generais, da repressão, da tortura, exílio, Eurotus. Foi dentro desse contexto que uma tribo paz e amor tramou a sua viagem, o sonho como pretexto e no lugar do temor, talento e muita coragem. A luta não foi em vão, contrariando o regime, vingaram-se nossos planos, com cara de campeão, entrou em campo um bom time chamado Novos Baianos. Você em Ribeirão Preto num show, olha todo mundo, ó. Você em Ribeirão Preto num show, começou e não sei se você se lembra, no final você falou, isso serve pra você, Cajuru. É, meu amigo. Luta, meu irmão. Você gosta de poesia. Agora eu vou dizer uma coisa assim, Kelly Dias, que ainda me faz amar esse país, né? Não é aquela coisa patriótica, pachecal, né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro, não. É do povo brasileiro, do valor que o povo brasileiro dá ao grande músico. Enquanto a gente vê os programas de TV de auditório repletos de bandas ridículas, de cantores universitários, né,
tristes, não precisa vazios. falar, eu falo. A gente sabe. Mas eu falo, os Luan Santana da vida, não vem me controlar não. Cajuru. Né? Enquanto a gente vê banda Colapso, desculpa, Calypso, né? A gente fica sabendo, sabe o quê? Que um Moraes Moreira, que um Raimundo Fagner tem a agenda lotada o ano inteiro. E onde eles vão, eles não lotam, eles empapuçam, porque eles têm eternamente os seus públicos. Não é isso que acontece com você? Graças a Deus. A gente deixou a marca aí que hoje a gente independe de ficar... Indo em programa dos outros. Programa dos outros, aquelas coisas. Hoje só vou onde eu quero. Vim aqui no programa de vocês, para mim é prazer. Prazer nosso, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem uns programas que a gente vai triste. Né? Primeiro que os E aí eu já não vou deixam, mais. Os caras não deixam vocês cantar, né? Não deixam. Vocês começam a cantar um pedacinho, já entra no comercial. É uma loucura. Aí eu prefiro não ir. Eu falo, não, nosso nome já está aí. Fagner, Moraes Moreira, Zé Ramalho, Alceu. Sim, puxa vida. A gente está aí, cara. A gente deixou uma marca que é assim, no Brasil de norte a sul. E obrigado por essa marca e obrigado por gente como você existir, não só como músico, compositor, como ser humano, porque eu sei o ser humano que você é. Graças a Deus. Obrigada, foi um prazer. Estamos aí, é um prazer vir aqui. Gostou, Kelly? Com certeza. Kelly tá ansiosa. O meu amigo Cajuru, que é essa figura que eu adoro e que é sempre um prazer encontrar. Poxa, que prazer. E agora estamos juntos no Rio? É isso aí. Vamos encontrar sempre. Estamos morando aqui, claro. Maravilha. Que privilégio, hein? Maravilha. Valeu, meu amigo. Um grande fã seu, sabe quem que é? Otávio Augusto, ele mandou Augusto. Mandou um grande abraço. Aquele ator, adora as suas canções e quer encontrar com você para te oferecer o que ele oferecia para Tom Jobim. Não sei se você vai gostar. É uma surpresa. Tá legal? O Tom tinha bom gosto, né? Eu confio. Nós agora vamos para as nossas mensagens inteligentes e voltamos com bolão, bobinho, bafão. Você me chamou de bobão, né? Não, que traíra de São Lourenço. Nós voltamos rapidaço depois desse gênio Moraes Moreira. Até já.